Vamos então falar sobre o processo do conflito. Vamos definir conflito e falar sobre o processo de conflito. Conflito pode ser entendido como uma divergência de perspectivas, percebida como geradora de tensão por pelo menos uma das partes envolvidas numa determinada interação que pode ou não transmitir-se numa incompatibilidade de objetivos. Divergência de perspectivas, certo? Em que a chave aqui é que ela é percebida como geradora de tensão. Existe uma parte emocional associada à divergência de perspectivas ou diferença de opiniões. Ou seja, por si só a divergência de perspectivas não gera um conflito. Não é? O exemplo que eu costumo dar é, apesar de eu torcer pelo Benfica, não tenho à partida nenhum problema com a pessoa que torce pelo Sporting, pelo Porto, por outro clube qualquer. Não é? Esta divergência de perspectivas por si só não gera um conflito. Ela é geradora de conflitos quando pelo menos uma das partes compreende a mesma como geradora de tensão, como sente aqui como criadora de uma emocionalidade negativa, ok? E portanto isto pode ou não traduzir-se numa incompatibilidade de objetivos. O conflito por si só não é uma coisa que é ou não é. Aliás, basta nós pensarmos nas pessoas quando elas descrevem uma situação de conflito, a maneira como normalmente existe um enorme preâmbulo à situação em que de facto depois eclodiu uma situação de conflito com maior ou menor agressividade. Um, Normalmente as pessoas não dizem e eu zanguei-me com ela porque ela me bateu com a porta na cara. Não, normalmente contam porque tu não sabes. Antes disto tinha acontecido isto assim, assim, assim. Portanto, a maneira como as pessoas descrevem o conflito por si só já nos faria antever que o conflito é um elemento no qual existe um elemento dinâmico muito grande, não é? Portanto, é uma sequência comunicacional. Este modelo fala sobre 5 fases do processo de conflito, em que a primeira fase é a oposição potencial. Na oposição potencial, aquilo que nós temos são as condições antecedentes ao conflito, é o potencial para o conflito que existe numa determinada relação, interação ou contexto. A oposição potencial pode ser, por exemplo, a percepção antecipada de diferenças de objetivos por parte dos elementos de um grupo ou maneiras de estar. É? Portanto, nós percebemos que existe um potencial para o conflito. Nós às vezes até temos grandes amigos com quem gostaríamos de trabalhar, mas nós sabemos que é melhor não, porque ia dar asneira, ia dar conflito, não é? Nós, do ponto de vista pessoal, damos-nos bem e conversamos e está tudo bem. De um ponto de vista de trabalho, não ia correr bem. E, portanto, aqui a questão do conflito, a primeira fase é exatamente isto, é a existência de um potencial para o conflito. A segunda fase é a fase de comunicação e personalização. Nesta fase é a fase em que o conflito é percebido e sentido, ok? O conflito é percebido e sentido, ou seja, às vezes isto pode ser por apenas uma das partes envolvidas no conflito. Ele é percepcionado, a pessoa às vezes até pode ser uma interpretação errada, não é? Por isso é que às vezes convém esclarecermos com a outra pessoa porque é que fez uma determinada coisa, um determinado comentário ou tomou uma determinada opção, porque às vezes nós estamos a interpretar as coisas erradamente como sendo uma agressão, quando não são. E a mesma coisa com o conflito de sentido. Eu costumava dar muito este exemplo quando fazia formação em chão de fábrica, que era, e também dá muito bem para perceber a oposição potencial, que é a sogra que vai passar uns dias à casa da nora. Não é? E esta é uma visão muito estereotípica e tradicional, mas dá para perceber, não é? Duas pessoas que estão habituadas a mandar no seu espaço e de repente estão ali numa situação em que não é bem assim. E isto pode fazer com que, independentemente de haver intenção ou não, uma ou as duas partes possam sentir que existe aqui um elemento de conflito. Okay? A terceira fase é a intenção de agir, é o nível estratégico, de que nós vamos falar até mais para a frente. E no nível estratégico nós temos 5 grandes tomadas de decisão. Vamos já vê-las de seguida. Mas essencialmente, na intenção de agir, nós decidimos como é que vamos abordar este conflito. Que estratégia é que vamos utilizar para lidar com ele? A fase 4 é o conflito. É o comportamento, peço desculpa. É o comportamento em que o conflito, na generalidade dos casos, não é? Existe uma intenção de agir que é o evitamento e pode, portanto, não abrir o conflito,
ou mesmo na acomodação pode não se chegar a um conflito aberto, mas em geral na fase 4 o conflito é aberto, ou seja, as pessoas manifestam o seu desconforto, manifestam as suas percepções e tentam de alguma maneira resolver o conflito. Os efeitos do conflito podem ser ou positivos ou negativos do ponto de vista do grupo. Há um aumento de eficácia, de acordo com a literatura, né? A generalidade dos conflitos resulta numa redução da eficácia porque a qualidade da relação das pessoas no grupo tende a diminuir. Mas a indicação aqui é que existe um aumento de eficácia quando as pessoas conseguem focar apenas no processo. Há uma redução de eficácia quando existe personalização, quando as pessoas apontam o dedo pessoalmente e, portanto, atacam o outro pessoalmente, aí há uma redução da eficácia porque existe uma danificação do tecido social da organização, né? Portanto, as pessoas deixam de confiar tanto, foram atacadas e, portanto, têm estas relações que ficam um bocadinho machucadas. Quando se focam apenas no processo, os processos saem fortalecidos porque foram testados, foram questionados, foram postos em causa. Só para vermos, do ponto de vista da intenção de agir, então as intenções de agir nós temos, por um lado, confrontar ou competir, que é quando uma parte decide que vai tentar atingir todos os seus objetivos em detrimento da outra parte. Por oposição, temos a acomodação, em que uma das partes concede completamente aquilo que o outro pretende. Depois temos o evitamento, também conhecido como lose-lose, em que as pessoas tentam não não dirigiram abordar a questão do conflito e, portanto, tentam adiar ao máximo para ver se ele desaparece de alguma maneira esta interação do conflito. Temos a seguir o compromisso, 50-50, não é? Em que as pessoas de facto tentam ceder alguma coisa para obter alguma coisa, 50% de alguma coisa é melhor que 100% de nada, é um bocadinho este lema. E depois temos a colaboração, em que a abordagem não é de resolução de conflito, mas de dissolução de conflito. E esta abordagem, também conhecida como win-win, permite que as duas partes consigam obter tudo aquilo que pretendem. É importante conhecermos os nossos próprios estilos, ou pelo menos percebermos o nosso estilo dominante. Na gestão de conflito, como nos estilos de comunicação, não existe propriamente um estilo que cada pessoa tem, há mais um perfil comunicacional e aqui também há um perfil de gestão de conflito, não é? É importante conhecermos os nossos estilos, uma vez que a tendência é para ficarmos agarrados a um ou dois estilos e os usarmos mais frequentemente e talvez inadequadamente. E portanto aqui não há exatamente um estilo certo ou errado, mas é importante percebermos as diferentes opções que temos para podermos identificar cada um e perceber quando são mais ou menos funcionais. E relativamente ao processo do conflito, esta é a versão resumida, claro, e simplificada. Há 5 fases, temos aqui em cima, ok? A oposição potencial, comunicação e personalização. A terceira fase, que é a intenção de agir. A fase 4, que é o comportamento. E a fase 5, que são os efeitos. E é isto relativamente ao processo de conflito.